defensive back. Características para os defensive backs. Reação. Reação é a chave. O defensive back, ele precisa ser reativo. A principal característica para um defensive back é reação. Antes da velocidade, antes da agilidade, antes da força, antes de qualquer coisa, ele precisa reagir, tá? A gente sempre olha, tipo, esse cara é um pouco mais leve e corre mais. Pode ser DB ou pode ser wide receiver. Aqui eu digo para vocês, é extremamente diferente, tá? Quanto que o wide receiver precisa ser um cara, né, mais veloz, que consiga correr mais rápido, o defensive back precisa ser muito mais reativo. Isso são coisas diferentes, são treinos diferentes, tá? Um treino para velocidade é bem diferente de um treino para reação, tá? Então o defensive back precisa ter uma reação muito boa. Por quê? O wide receiver sabe que ele está correndo, sabe para onde ele vai, tá? O defensive back não sabe para onde o wide receiver vai. Ele precisa identificar e reagir a isso. Troca de direção. O defensive back precisa trocar de direção. Os wide receivers estão o tempo todo tentando te enganar, tentando fintar com o quadril para um lado, com a cabeça para um lado, correr para o outro, rotas com double move, o próprio release, eles tentam sair para um lado para te jogar para o outro, e o defensive back precisa conseguir trocar de direção rápido. Se o wide receiver troca de direção rápida e a bola vem, se o defensor não consegue fazer isso, é passe completo, tá? É passe completo. Então ele precisa ter uma troca de direção melhor que a do wide receiver. Vejam bem, melhor que a do wide receiver. Por quê? O wide receiver faz a rota, certo? Se ele troca de direção, é o ponto do segundo da separação, tá? Por quê? Porque o defensor vai reagir. Tu reage a um estímulo. Então, quem dá o estímulo, naturalmente, faz isso antes. Então, o wide receiver troca de direção. Se o defensor tiver a mesma intensidade de troca de direção, ganhou-se aquele segundo da reação, tá? E aí a rota se distancia do defensor. Então, o defensor precisa compensar, né, esse tempo de reação, que é natural ter essa diferença de tempo, trocando de direção ainda mais rápido, para recuperar esse espaço e estar junto do wide receiver novamente, tá? Então, treinos onde o defensor troca de direção rápido, tá reagindo a estímulos. Isso é crucial. Drills, né, onde tu tá fazendo uma movimentação, precisa trocar de direção e façam isso sempre que possível com alguém te dando um comando, onde tu não sabe se tu vai cortar para a direita, se tu vai cortar para a esquerda, se tu vai ir para trás, se tu vai vir para frente. Façam isso com reação. Essa troca de direção com reação é a chave para um defensive back, tá? Tu só ir lá e fazer um backpedal, plantar o pé, cortar 90 graus para o lado, ok, tu tá acelerando tua troca de direção. Mas se tu fizer isso com alguém te dando um comando, qual o momento certo de cortar? Tipo, o cara mexeu a bola para o lado, tu planta o pé e troca a tua direção. E isso vai te fazer ser um defensive back bem melhor, tá? Agilidade, antes ainda da velocidade, né? Então, a agilidade está atrelado a aumentar o tempo de reação e aumentar, né, a capacidade de troca de direção, precisa estar com os pés em movimento. Se ele estiver estático, a troca de direção vai ser mais lenta, tá? Então, ele precisa ser um cara ágil. Velocidade. Precisa ser um cara rápido também, tá? O defensive back ele não pode ser um cara lento. Se ele for um cara lento, mesmo que ele acompanhe no momento da troca de direção, mesmo que ele reaja à rota, ele vai perder, porque ele é lento, tá? Então o defensive back precisa treinar muito velocidade também, certo? Capacidade de fazer tackles, tá? Então o defensor, isso é uma coisa que o wide receiver não tem e o defensor precisa ter. Então ele precisa ter a capacidade para fazer tackle. Automaticamente ele precisa ser forte, precisa ser físico o suficiente para dar um contato lá no running back, tá? O running back normalmente é um cara um pouco mais forte que ele. Então ele precisa ter essa capacidade de fazer o tackle, tá? Capacidade de encarar bloqueios. Em jogadas de corrida ele vai ser bloqueado por alguém, tá? Então ele precisa ter essa capacidade de sair dos bloqueios. Então ele precisa, além dos pés naturalmente, né, rápidos, que qualquer defensive back precisa ter, ele também precisa saber usar suas mãos, tá? Ele precisa trabalhar bem as suas mãos. Exemplos, então, de defensive backs, vamos dividir eles em 3 posições, tá? Os corners e os 2 safeties, aí vamos dividir em strong safety e free safety, tá? E aí, para exemplificar, então, eu trago o Stephon Gilmore como cornerback, o Jamal Adams como strong safety
e o Micah Fitzpatrick como free safety, tá? Foram os melhores das suas posições no ano passado na NFL. Bom, o que diferencia esses 3 defensive backs aqui? O corner. Existem 2 tipos de corner, tá? E isso vai depender, então, do sistema que se joga. Os corners que jogam normalmente em zona, eles precisam ter uma leitura extremamente avançada e eles não precisam ser um cara tão ágil, tá? Ele não precisa ser um cara tão ágil quando comparado com o cornerback man. O que seria um cornerback man? Aquele cara que vai marcar homem a homem o recebedor, tá? Em times que usam o sistema man, que marcam individualmente, o corner precisa ser o espelho do wide receiver. O que o wide receiver fizer, ele precisa fazer também. Então, características como reação, troca de direção e velocidade são muito mais gritantes num cornerback que joga man, tá? Quando comparado com um cornerback que joga mais em zona. Porque zona, tu não tá correndo atrás de um jogador, tu tá marcando um espaço no campo, tá? Então, isso já diferencia o estilo de DB que tu é. Tu é um DB que joga mais man, tu precisa ser muito mais ágil, tá? Se tu é um DB que joga mais zone, tu precisa ser muito mais inteligente, tá? E mais reativo também, no sentido de reagir ao quarterback, né? Identificar o que o quarterback está fazendo e reagir. Não reagir necessariamente ao wide receiver. Sim, em direção ao wide receiver, mas não a ele em si, tá? Strong safety, né, é aquele safety mais forte quando comparado ao free safety. Ele é meio que um híbrido entre um linebacker, né, e um defensive back. Ele é um cara que tem que ter capacidade de fazer tackle. Ele é um cara que precisa descer para o box. É normalmente aquele cara que vai marcar homem a homem um tight end, né, que é um cara grande, é um cara físico. Então, esse strong safety precisa ter características de defensive back, né, de um corner, e ter características de um linebacker, tá? Possivelmente ele encare bloqueios, possivelmente ele marque em tight end, possivelmente ele desça para o box quando o ataque usa formações mais pesadas. Então, ele precisa ser forte, tá? Então, esse cara aqui precisa ter muita força, precisa trabalhar muita força, precisa trabalhar muita potência. A troca de direção também precisa, mas quando comparado a um cornerback, naturalmente ele é um cara que tem uma troca de direção pior, tá? Mas ele é um cara extremamente físico, precisa ser físico e ao mesmo tempo ele precisa ser rápido, né? Porque safeties muitas vezes cobrem o fundo do campo. Então, se ele vai cobrir o fundo do campo, ele precisa ter velocidade para garantir isso, tá? Então, o strong safety, dentro dos defensive backs, é a posição que mais requer treinamento, tá? Que mais requer características. Ele não pode ser só rápido e não ser forte o suficiente, né, para jogar no box, ao mesmo tempo que ele não pode ser só forte para jogar no box e não ser rápido o suficiente para cobrir o campo, tá? Então aqui ele precisa trabalhar muita força, precisa trabalhar muita potência e precisa trabalhar muita velocidade. Free safety. Esse cara pode ser menos forte, digamos assim, que o strong safety, mas ele precisa ser bem mais rápido, tá? Em sistemas como times que utilizam uma cover 3, esse free safety vai cobrir 1/3 do deep central. E esse cara é chave na defesa. Ele precisa cobrir de canto a canto. Ele precisa se movimentar muito rápido, tá? Em muitos sistemas contra o jogo corrido, ele é o cara que eu chamo de spot tackle. Ele é o cara que vai dar o tackle aonde for. Se a corrida for para a direita, ele está lá. Se a corrida for para a esquerda, ele está lá. Então ele precisa ser muito rápido, tá? Esse cara precisa ser muito rápido. Ele precisa ter os quadris muito bons, tá? Porque muitas vezes o quarterback olha para um lado, devolve a leitura para o outro, faz esse trabalho e esse safety precisa sempre fazer a compensação, tá? Então, quando comparado ao strong safety, ele é um cara um pouco mais fraco, ao mesmo tempo ele é um cara bem mais rápido, tá? É um cara que consegue trocar de direção bem melhor, tá? E é o cara que vai patrulhar o campo, né? Num sistema de man cover, ele é o cara que fica livre lá no fundo do campo, dobrando em rotas que o quarterback tá lendo, tá? É o cara que vai sair no quarterback caso ele faça um scramble, né? Então esse cara aqui precisa ser muito veloz e entender do jogo. Esse cara sim precisa entender muito do jogo, porque um erro dele, uma má leitura dele é touchdown. Se esse cara aqui errar, se esse cara aqui não entender o que o ataque está fazendo, é touchdown. Então esse cara não pode errar. Se o DL perder o seu gap, alguém, um linebacker, um DB pode dar o tackle. Se o linebacker perder o tackle, algum DB pode salvar ele. Se o free safety perder o tackle, é touchdown. Se um linebacker tomar um passe numa zona intermediária, um DB pode chegar e dar o tackle.
Se o free safety tomar o passe nas costas, é touchdown. Então, esse cara aqui precisa ser o cérebro da defesa, tá? E um bom exemplo, né, é o Fitzpatrick dos Steelers.